Dywizja Elio, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оклад, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оклад. Esse ato que nós decidimos fazer aqui em homenagem a Lenin, ele não deve ser considerado de forma alguma como uma formalidade ou um ritual. O nosso objetivo é colocar questões que são de uma extrema atualidade, questões candentes para o movimento operário, resgatando, né, a vida e a obra daquele que foi o maior dirigente político da classe operária de todos os tempos e provavelmente o maior dirigente político, ponto final, de todos os tempos. As questões com as quais nós nos defrontamos hoje em dia, os problemas que o movimento operário encontra para se desenvolver, para evoluir, todos eles têm a ver com as questões que foram elaboradas, que foram desenvolvidas por Lenin. Esse na minha opinião, é o aspecto central da discussão que nós estamos fazendo sobre Lenin. Nós temos a expectativa, inclusive, de que as atividades modestas que nós estamos realizando nesse mês de abril, né, que é o mês do nascimento de Lenin há 140 anos atrás, elas sirvam como um ponto de partida para um desenvolvimento maior do estudo e da discussão da política de Lenin, né, do leninismo, que é decisiva para qualquer progresso político da classe operária e para a construção de um partido revolucionário no Brasil e para a construção de uma internacional operária em todo o mundo. Um aspecto que a gente precisa esclarecer de entrada, ao falar do leninismo, é tocar num ponto que é motivo de confusão, né, de manipulação política da burguesia e que envolveu, né, inúmeros intelectuais pequeno-burgueses, que é a relação que existe entre o leninismo e o stalinismo. Durante muitos anos, a máquina gigantesca de propaganda da burguesia procurou mostrar que o stalinismo era consequência direta das teorias de Lenin. Lenin seria autoritário, seria violento, e, portanto, uma pessoa autoritária, violenta, uma pessoa radical, um fanático, isso só poderia terminar numa ditadura como foi a União Soviética sob Stalin. Logicamente que a gente percebe de entrada, ao ver esse tipo de formulação, que é a tentativa da burguesia de mostrar que toda política combativa, de luta revolucionária, é um mal. O bom seria a política moderada, desses políticos burgueses, né, de cartolina, que só existem na televisão, que falam macio, mas depois de falar macio mandam tropas para o Iraque, mandam tropas para o Afeganistão, matam milhões de pessoas de fome. Quer dizer, eles são todos extremamente civilizados quando se trata de manter uma aparência. E justamente pareceria que os males do mundo vêm das pessoas que se revoltam contra as atrocidades que são cometidas por essas pessoas de terno, de gravata, de roupa cara, né? Muito bem apresentadas na televisão. Logicamente que isso é uma balela. Mas o que é importante aqui não é simplesmente rejeitar essa caricatura que é feita de Lenin. O que é importante
é estabelecer claramente o seguinte: o leninismo não só não tem nada a ver com o stalinismo, como é o exato oposto. Um é o exato oposto do outro. Né? Não se trata simplesmente de rejeitar uma caricatura, mas de estabelecer uma distinção política clara. O stalinismo foi, do ponto de vista político, um servilismo permanente diante da burguesia, tanto nacional dos países atrasados, como da burguesia imperialista mundial. Stalin foi aliado de Roosevelt, Eisenhower nos Estados Unidos e do Churchill. Stalin participou dos planos criminosos da burguesia imperialista de dividir a Europa como se fosse um bolo no final da Segunda Guerra Mundial. Uma política que sempre foi a política seguida pelos impérios feudais e capitalistas da Europa, como que havia aparecido no Tratado de Viena, quando os reacionários derrotaram Napoleão, como havia aparecido no Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, uma política de opressão nacional, uma política de pisotear o direito de todo mundo. Lenin, quando construiu a União Soviética, uma das primeiras medidas que foram tomadas na União Soviética foi a defesa e, efetivamente, a realização do direito das nações do gigantesco Império Soviético à sua autodeterminação. Vocês podem ver que uma coisa é o exato oposto da outra. Eu não sei, muita gente não fala disso, mas a última batalha de Lenin se deu em torno do fato de que Stalin começou a levar adiante uma política para liquidar os direitos da Geórgia dentro da Federação Soviética, que ele condenou energicamente, mas ele não pôde enfrentar porque ele morreu nesse momento. Né? Lenin, inclusive, levantou contra Stalin o fato de que o que estava acontecendo ali era o ressurgimento do espírito que era chamado na época de grão russo, quer dizer, daquele império que dominava todas aquelas nacionalidades em volta. Lenin nunca pisoteou o direito da classe operária. Foi um defensor de todas as reivindicações de todos os setores oprimidos. Um dos seus textos mais conhecidos diz o seguinte, que a essência da política social-democrata é a defesa dos direitos de todas as camadas oprimidas da sociedade, não só da classe operária, mas inclusive das religiões que são perseguidas pelo Estado, contra o Estado capitalista e contra os opressores. A política de Lenin sempre foi marcada por uma luta intransigente em todos os sentidos possíveis e imagináveis contra a opressão. A burocracia stalinista foi ela mesma um sistema de opressão. A burocracia stalinista foi um sistema de privilégios concedidos a uma minoria dentro do Estado que eles usurparam da classe operária russa. A vida de Lenin, inclusive nos seus 7 anos de governo, foi sempre marcada pela defesa do interesse da classe operária contra qualquer tipo de privilégio.